Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da doutrina das últimas coisas, né? Naquilo que a gente está chamando aí com muito carinho, né? De um jeito muito simples, café com teologia. E dando continuidade, depois do nosso primeiro encontro, né? A gente explicou ali daquele nosso primeiro encontro sobre conceitos introdutórios, né, o objeto em si de análise da doutrina das últimas coisas. Fizemos uma conceituação, uma análise, né? Explicamos aos irmãos sobre de onde vem essa perspectiva da teologia acerca das últimas coisas. E hoje a gente vai começar a falar sobre aquilo que nós explicamos também na primeira aula sobre a diferença entre a escatologia individual da escatologia, vamos dizer assim, macro, né? Ou mais conhecida como cósmica, né? Que envolve todo o cosmos em si. Hoje a gente vai começar a falar sobre a morte, né? Sobre os efeitos da morte, a natureza da morte, a causa da morte. A gente vai deixar para o nosso próximo encontro falar sobre o estado intermediário, o sono da alma, a ressurreição, etc. Hoje a gente vai só propriamente dito pontuar acerca da morte, tá? Richard Sturz, um conceituado teólogo sistemático dos nossos dias, na sua teologia sistemática, publicada pela editora Vida Nova, ele faz um conceito bem interessante sobre essa falta de desejo, na verdade, da modernidade em falar sobre a morte, né? E ele pontua algumas coisas que podem ser levadas em considerações para essa falta de interesse. Ele fala sobre que hoje as pessoas não sentem mais a proximidade da morte, não só aquele para quem a morte está chegando, mas para aqueles que estão próximos daquele ao qual a morte está chegando. Então, por exemplo, as pessoas hoje geralmente quando estão já próximas de morrer, elas estão sedadas, elas estão cheias de remédios, né? E propriamente dito, às vezes nem encaram o tempo dessa proximidade da morte, e as pessoas que estão ao seu redor também não sentem essa questão, não tem muito daquela coisa, né, das últimas palavras. Então isso foi se perdendo, né? Foi subtraído dessa experiência, segundo ele também, porque antigamente as pessoas morriam muito em casa, né? Então essa proximidade da morte trazia mais a morte para o conceito da vivência diária, né? E com a retirada das pessoas para asilos, para hospitais, perdeu-se um pouco do convívio dessa questão da morte. Ele enumera também que a morte ela tem perdido o seu aguilhão. Em que sentido que ele quis dizer isso? Eu acho que ele quis dizer no sentido de que hoje as pessoas têm muito mais medo de viver. Né? Os nossos dias estão tão difíceis, tão conturbados, tão tumultuados, que as pessoas elas perderam o medo de morrer e muitas delas desejam morrer. Então isso afasta um pouco essa percepção real da morte, né? O verdadeiro sentido da morte. E ele fala também sobre uma questão que deixou de ser interesse público. Antigamente as pessoas tinham muita desejo de olhar o obituário, os sepultamentos eram mais cheios, porque as pessoas tinham essa coisa do, né, daquilo da despedida ou de encarar propriamente dito ali o frescor da ideia da morte, né, do sentido da morte. E por último ele fala também que o ensino cristão sobre a morte ele evaporou. Em que sentido ele diz isso? Porque as pessoas hoje, até os cristãos,
eles acreditam que a morte é o fim. Então muitos cristãos acreditam nisso, infelizmente. Muitos cristãos não acreditam na vida após a morte e nem que exista um céu e um inferno, né? Principalmente o inferno. Então essas ponderações do Sturz são muito interessantes, porque ele faz esse comentário no seu livro. Ele fala sobre o preceito de Salomão, quando Salomão diz que é melhor o fim das coisas do que o início, é melhor a morte do que o nascimento, né? E é melhor estar no lugar onde tem luto do que vida ou uma festa, né? É a ideia de que a morte é uma coisa certa dentro daquele princípio bíblico, que nós iremos enfrentar a morte, e a morte ela é um início para uma nova existência e não um fim, né? Então é uma coisa certa dentro da perspectiva. Por isso Salomão fala isso, né? Que e o nascimento tem várias probabilidades, várias possibilidades, né? Não, a morte ela é a porta para uma nova existência. Então esse pensamento acerca da morte hoje ele não é muito bem-vindo, não é muito difundido, não se fala muito sobre isso por causa dessas questões, né? Porque algumas dessas ponderações feitas aí pelo Richard Sturz são extremamente interessantes. Agora, eu queria ponderar algumas coisas com vocês sobre a questão da morte, né? A morte é um fato. Todos nós iremos enfrentar a morte. O apóstolo Paulo diz que a morte é o nosso último inimigo, né? O autor aos Hebreus diz que vindo após a morte segue-se o juízo. Então esses autores bíblicos eles dão a ideia de que todos os seres humanos eles irão enfrentar a morte. A morte é um fato. A gente só tem dois personagens bíblicos que não enfrentaram a morte, né? Que é Enoque e Elias, né? Alguns falam de Moisés, mas às vezes por desconhecimento bíblico, porque o livro de Judas fala que o arcanjo Miguel e Satanás batalharam pelo corpo de Moisés. Então Moisés conheceu a morte. A Bíblia relata Enoque, que foi arrebatado, e também o Elias, que subiu na carruagem de fogo. São os dois homens que, segundo a Bíblia, não conheceram a morte, mas fora isso, todos os homens, né, se encontraram com a morte. Então, a morte é um fato. Ela é o nosso último inimigo a ser vencido. A natureza da morte, ela é oriundo de um conceito que às vezes é errado. A gente tem às vezes um entendimento, e isso é muito difundido hoje, que a morte é o fim. A morte não é um fim. A morte não é o fim, né? Não é um entrelaçamento. Entenda, eu separei dois textos aqui, dois comentários, dois conceitos de dois teólogos, um do Millard Erickson e outro do Louis Berkhoff. O primeiro é de Millard Erickson. A vida e a morte, de acordo com a Escritura, não devem ser entendidas como existência e não existência, mas como dois estados diferentes da existência. A morte é simplesmente uma transição para um modo diferente de existência. Não é como costumamos imaginar a extinção, ou seja, a morte, a vida e a morte, elas não são antagônicas. Elas são modos diferentes de existência. Aqui nós existimos de uma forma e com a morte, após a morte, de uma outra forma. Então, a morte, agora diz Louis Berkhoff, a morte não é uma cessação da existência, mas uma disjunção das realidades naturais da vida. A vida e a morte não são antagônicas entre si, como a existência e a não existência, mas são mutuamente opostas, somente como diferentes modos de existência. Entenderam? Então, a gente precisa entender que a morte ela faz uma ruptura entre o corpo físico e a alma. Diz a palavra do Senhor, né, o Eclesiastes 12:7, que
o corpo, o físico, volta para o pó, para a terra, e o espírito volta para Deus que o deu. Né? Então, essa é a morte física. Quando a gente morre, né, o nosso corpo volta para a terra e o nosso espírito volta para Deus. Mas tem uma outra morte, a morte espiritual. O que é essa morte espiritual? Jesus falou que a gente não deveria de temer aqueles que podem matar o corpo, mas é quem poderia matar o corpo e a alma, no sentido da morte espiritual, ou seja, a morte eterna. É a separação eterna de Deus. Né? É o envio daqueles que foram condenados, aqueles que não entenderam e não reconheceram, né, o sacrifício de Jesus, não colocaram sua esperança, sua fé em Jesus, não aceitaram esse sacrifício, logo, depois da morte, eles são condenados, porque durante a vida é o tempo para o arrependimento e o encontro com Cristo para se alcançar essa salvação. Depois da morte, não há como se voltar atrás em relação a isso. Jesus contou a parábola do rico e do Lázaro, falando sobre essa impossibilidade. Né? Depois da morte, como diz o autor aos Hebreus, não tem mais jeito. 9:27, né? Após a morte, segue-se o juízo. Então não tem como isso. A morte espiritual é a morte eterna. Então, a gente tem a morte física, que é essa morte que todos nós vamos enfrentar. Nosso corpo vai voltar para o pó da terra, nosso espírito vai voltar para Deus. E aí, essa ressurreição do corpo, a gente vai ver em um outro momento, mas agora a gente está falando só da morte, tá bom? Então, a morte espiritual é essa morte dessa separação entre Deus e o homem eternamente. A morte como consequência do pecado. Então, antes do pecado, né, não existia a morte. O homem, diz a Bíblia lá em Gênesis, nos capítulos iniciais, que o homem ele foi criado por Deus e ele podia se alimentar da árvore da vida, que dava a ele vida. Né? Essa árvore possibilitava ele ser um imortal. Né? Mas com a entrada do pecado, como ele escolheu desobedecer a Deus, ele foi colocado para fora desse jardim e impossibilitado de comer dessa árvore, o que fez com que a morte fosse uma possibilidade agora real para ele. Ele iria encontrar a morte. Depois dessa retirada do homem do jardim, o pecado entrando no mundo, todo o homem agora já nasce debaixo dessa maldição, da maldição do pecado original. Então o homem já nasce pecador, já nasce condenado à morte. Ele já nasce condenado à morte física e já nasce condenado à morte espiritual. Ele precisa, né, encontrar-se com Cristo para se realiançar e encontrar salvação e resolver a questão da sua morte eterna, para não morrer espiritualmente. Mas a morte física, todos nós iremos encontrar, mas isso foi oriundo do pecado. Antes do pecado, o homem tinha a possibilidade no jardim de comer do fruto da árvore da vida, o que o lograva aí a possibilidade de ser um imortal. Então, era meio que uma imortalidade contingente, né? Mas é o que é de fato. Né? O Paulo fala isso, né? Falando sobre essa questão. E os efeitos da morte são esses que eu falei para vocês, né? Que para os cristãos a morte é a possibilidade de estar com Cristo, não é mais uma maldição. Paulo, Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Gálatas 3:13, se não me falha a memória, o Paulo fala que Jesus se fez maldição por nós, tomando o nosso lugar, numa morte substitutiva. Então, aqueles que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador e encontram em Jesus salvação e se ligam novamente a Deus, já não estão mais debaixo da ira vindoura de Deus, desfrutam agora de uma possibilidade, de uma nova vida, de uma nova existência ao lado de Deus na eternidade. Então essas pessoas, a morte não tem o poder sobre elas. Agora, para aqueles que não creem, os descrentes, os não cristãos, eles estão com problemas seríssimos, né? Estão aí em grande dificuldade, porque eles
vão ter que enfrentar a ira de Deus. Diz o Paulo que a ira de Deus será derramada naquele dia, no dia do julgamento. Então, perceba que não é uma questão de julgamento sobre o que você faz ou o que você não faz em vida. Não é esse tipo de julgamento. É sobre a questão da morte, de nós estarmos já fadados à morte por causa do pecado original. Nós nascemos pecadores, nos desenvolvemos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A gente precisa resolver essa questão. Não é questão sobre o que você faz ou o que você não faz, se você é bom ou se você é mau, mas resolver essa questão do pecado. Como você lidou com isso, porque você não tem como, diante de Deus, satisfazer a justiça de Deus, e só há um meio de você ser perdoado por esse pecado, de você encontrar relacionamento com Deus, é você se arrepender e você procurar em Jesus reconhecimento de que Jesus tomou o seu lugar naquela cruz. O meu lugar e o seu lugar, obviamente, né? E ele nos substituiu, se fez maldição por nós. Você precisa reconhecer isso, confessar isso e abraçar essa salvação em Cristo Jesus para a sua vida e viver agora uma novidade de vida em Cristo Jesus. Então, esses são os efeitos da morte. Então, até aqui a gente falou sobre a questão da morte, né? A morte como um fato, a natureza da morte, os efeitos da morte, a morte como consequência do pecado. E da próxima vez a gente vai estar falando então sobre a questão da ressurreição, o estado intermediário, se é possível, se não é possível, sobre a questão aí do sono da alma, se é verdade, se não é verdade, a questão do purgatório, se existe, se não existe, todas essas coisas aí no pós-morte, né? Então eu espero por você, espero que de alguma forma eu tenha acrescido a você aí a possibilidade de você ter um pouco mais de conhecimento bíblico, tá bom? Se você desejar, você pode botar aí o seu e-mail nos comentários, né? E a gente envia para você o texto também produzido para essa aula de hoje, esse nosso encontro de hoje. Tá bom? Deus abençoe vocês. Juntos vamos crescendo na graça de Jesus, nosso Senhor. Fiquem em paz.